gosto de dizer que a inveja é a mais sincera declaração do caráter de um incompetente. É isso mesmo. O que é inveja? Inveja é quando alguém quer ter aquilo que outra pessoa tem e não consegue. Até aí tudo bem. Mas ao perceber que não é possível ter o que o outro tem, ela faz de tudo para destruir aquilo que a pessoa tem e ela não pode ter. Na prática, de forma simples, é assim que a inveja é caracterizada. Outra coisa que eu gosto de dizer é que sempre que temos convicção do nosso potencial, das nossas qualidades, nós eliminamos, é um passo muito importante para eliminar a possibilidade de ter inveja do outro. Porque eu sei que você tem características, qualidades que eu não tenho, mas eu sei as qualidades que eu tenho. Então, estar convicto das suas próprias qualidades faz com que nós eliminemos, em muito, a possibilidade de ter inveja. Inveja é uma obra do diabo plantado no coração de pessoas fracas, que não conhecem a si e nem conhecem o Deus que elas servem. Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos juntos nas nossas lições bíblicas de escola dominical, o currículo dos jovens. Estamos estudando quarto trimestre de 2023 e na aula de hoje estudaremos a antepenúltima lição, lição de número 11, do dia 15 de dezembro de 2024. O título da nossa lição é Proteção contra a Inveja. Nós estamos estudando já de alguns domingos para cá, algumas aulas para cá, né? Estamos estudando sobre a proteção, a sabedoria como proteção para diversas coisas na nossa vida. E na aula de hoje falaremos sobre a proteção contra a inveja. O texto principal está em Provérbios, capítulo 14, versículo 30, e nos diz o seguinte: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Perceba que Salomão faz aqui um paradoxo. Ele faz um paradoxo. O coração com saúde aqui é o centro da nossa vida estabilizado, o centro das nossas emoções estabilizado. Isso é vida para todo o nosso corpo físico. E aqui nós temos uma indicação do que a ciência já fala há algum tempo sobre as doenças psicossomáticas, doenças da psique, doenças da mente que se manifestam na carne. O texto está deixando isso claro para a gente. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. O resumo da lição nos diz que o jovem cristão não pode deixar-se dominar pela inveja, mas deve ser dominado pela sabedoria da palavra de Deus. Se você parar para pensar bem na sua vida, você vai perceber que não há razões para você ter inveja, nem dos arrogantes, nem dos pecadores, nem das pessoas boas, nem das pessoas que estão ao seu lado, nem daquelas pessoas que concorreram com você a uma vaga de emprego e foram aprovadas para uma vaga que ocasionalmente você não foi. Ocasionalmente você não foi. Eu tenho dito que uma das coisas que é importante na nossa vida para guardar o nosso coração da inveja é permitir cumprir na nossa vida o que a palavra de Deus diz quando nos ensina que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Você sabia que é mais fácil chorar com os que choram do que alegrar com os que se alegram? É isso mesmo. Às vezes, quando a pessoa está passando uma provação, uma dificuldade, a gente chega, abraça a pessoa, meu irmão, vou chorar com você. Então, a gente chora com a pessoa. Mas alegrar com os que se alegram, isso não é fácil. Quando a pessoa recebe uma promoção, quando a pessoa conquista algo que nós estamos sonhando em conquistar, quando a pessoa consegue chegar antes de nós no lugar que a gente quer chegar, isso não é fácil, é desafiador. E nós precisamos trabalhar o nosso coração, a nossa mente e o nosso caráter para cumprimentar essa pessoa e dizer: que bom que você chegou. A sua vitória é a minha vitória. E dentro de nós termos a convicção que o mesmo Deus que derramou bênçãos incontáveis sobre a vida daquela pessoa é o Deus que nós servimos e que derrama bênçãos incontáveis também
sobre a nossa vida. O texto bíblico da nossa lição está em Provérbios, capítulo 23, versículos 17 ao 21, e o capítulo 24, versículos 1 e 2. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, sê no temor do Senhor todo dia, porque deveras há um fim bom. Não será malograda a tua esperança. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer as vestes rotas. Não tenhas inveja, Provérbios 24, 1 e 2. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita a rapina e os seus lábios falam maliciosamente. Em relação à inveja, nós vamos tratar aqui na lição, eu já disse algumas coisas nesse momento introdutório da aula, e é importante nós trabalharmos, eu vou falar isso em um outro momento da lição aqui, que eu fiz essa observação, nós precisamos trabalhar o nosso coração, porque o coração é enganoso. A Bíblia diz através de Jeremias que ele é enganoso e perverso. Quem o conhecerá? Então nós precisamos trabalhar o nosso coração, porque somos seres humanos e suscetíveis a todas esses enganos que o nosso coração nos propõe de quando em quando. Então precisamos trabalhar o nosso coração para que esses enganos não tomem conta da nossa vida. E em relação ao Provérbios, capítulo 24, versículo 1 e 2, eu te sugiro ler também o Salmo 73, que é um salmo de Asaf, o príncipe dos cantores, né? Ou líder dos cantores, dos músicos que foram organizados por Davi. E Asaf, no Salmo 73, fala que teve inveja dos arrogantes, que invejou os pecadores. E ele vai falando, expondo, derramando seus sentimentos diante do Senhor, expondo o seu coração, mas chega um ponto do Salmo 73 que Asaf fala que os ímpios são como sonho quando se acorda, que o Senhor os põe em lugares escorregadios. Eu sei que nós vivemos dias que nós olhamos para pessoas que cometem males se dando bem, e isso faz a gente, muitas vezes, querer seguir o mesmo caminho dessas pessoas. Às vezes, nós não vemos a ruína que vem sobre essas pessoas como consequência desses atos pecaminosos, desses atos de impiedade, mas nós precisamos, sobretudo, olhar para o Senhor. E eu digo que muitas vezes nós não vamos ver mesmo a consequência dos pecadores. Na grande maioria deles que passam pela nossa vida, a gente não vai ver a consequência que vem sobre eles. E às vezes parece que eles não sofreram essas consequências. Mas nós precisamos fazer aquilo que traz paz à nossa consciência e ao nosso coração. É importante seguir a nossa consciência. Eu gosto sempre de dizer que eu não posso trair a minha consciência. Não traia a sua consciência. Haja de forma justa. Peça a graça e a misericórdia de Deus e conduza a sua vida dentro da vontade de Deus. Os comentários da nossa lição, no primeiro ponto, o nosso escritor vai tratar sobre um conselho contra a inveja. E no primeiro parágrafo, ele vai falar sobre a inveja adoece o corpo. E é uma verdade, como já falamos aqui, são as doenças psicossomáticas. A inveja adoece o corpo. E o nosso escritor nos diz aqui que um coração contaminado pela inveja, vamos lá, do outro lado, um coração contaminado pela inveja adoece a alma de tal forma, deixa eu grifar isso tudo aqui porque eu quero ler isso para vocês. Adoece a alma de tal forma que na tentativa de desconstruir a outra pessoa para atingir o objetivo, é o que eu falei, não é errado você desejar algo semelhante àquilo que alguém que você conhece tem.
Errado é quando você não conseguir conquistar aquilo, você querer destruir a pessoa que tem, ou tomar aquilo que você sabe que não vai conseguir. Então, adoece a alma de tal forma que, na tentativa de desconstruir a pessoa para atingir um objetivo, as atitudes malignas acabam dominando o centro da vida, corroendo tudo o que há de bom nela ou em alguém. Por isso, a inveja adoece o corpo, a vida. Nós somos envolvidos pelo ambiente que nós escolhemos estar. E quando nós escolhemos transitar neste ambiente da inveja, ou quando escolhemos transitar no ambiente da briga, no ambiente dos problemas, essas coisas ruins elas vão dominando a nossa vida. Elas vão acabando com o nosso humor, adoecendo o nosso corpo, adoecendo os sentimentos, adoecendo a nossa vida como um todo. É melhor, eu falo que é melhor fazer amigos do que fazer inimigos. É melhor nos envolver com atitudes boas, mesmo quando nós acreditamos que não está valendo a pena ser bom. Nós precisamos querer ser bons, gostar de ser bons, lutarmos para sermos bons. Eu tenho um livro chamado Quando Ser Bom Não Basta, e o autor fala justamente sobre isso. Segundo parágrafo do primeiro ponto, não tenha inveja do pecador. O capítulo 23 de Provérbios está inserido numa coleção de textos que versam sobre a sabedoria moral e espiritual. Ainda dentro desse contexto, versículo 17, apresenta o conselho do sábio ao jovem a não ter inveja da vida de pecadores. Como eu disse, às vezes nós olhamos para pecadores, para pessoas, para ímpios, como Asaf fez no Salmo 73. Eu admiro a sinceridade de Asaf no Salmo de número 73. Ele fala que quase se desviaram os seus pés, se desviaram os seus passos, quase se resvalaram os seus pés. E ele fala que teve inveja do arrogante, que ele invejou os pecadores. É claro que Asaf passou por esse momento e eu falo que todos nós, em algum momento da nossa vida, temos o que eu chamo de a síndrome de Asaf. Mas nós precisamos orar a Deus para que Deus nos guarde e nos livre disto, a fim de que nós realmente entendamos qual é o propósito de Deus para a nossa vida e sigamos em frente no centro da vontade de Deus. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela.
Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos como áudio e apostilas. E neste campo em branco pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. O primeiro ponto, não tenha inveja da pessoa violenta. O capítulo 24 de Provérbios, no mesmo contexto, o capítulo 23, é uma exortação a não ter inveja de pessoas perversas. A gente diria, mas por que eu teria inveja de pessoas perversas? Porque às vezes, no mundo que nós vivemos, por muitas vezes, os perversos se dão tão bem que parece que é eles que estão certos. Você nunca pensou nisso? Olhando para. Gente, parece que eu estou errado. Parece que é eu que estou errado. Às vezes, a coisa parece assim. Cara, parece se darem tão bem, as pessoas perversas parecem se dar tão bem, que você fala: não, não é possível. Sou eu que estou errado. Sou eu, não é possível. Continuando no terceiro parágrafo, a advertência do sábio aqui é para se evitar as más companhias de pessoas que não têm nada de positivo a acrescentar, a não ser as práticas baseadas na maldade e na perversidade. Os antigos já diziam, né? Diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. É claro que nós, durante a nossa vida, nós, felizmente ou infelizmente, nós lidamos com todo tipo de pessoa, com todo tipo de gente. Agora, para caminhar conosco, para sentar à mesa conosco, para ter comunhão conosco, é diferente. Nós precisamos selecionar. Nós precisamos selecionar. Tem gente que fala, mas isso é discriminação, isso é acepção de pessoas. Não, isso é ser seletivo. E nós somos seletivos. Nós somos seletivos quando vamos escolher verduras no mercado. Nós somos seletivos quando vamos comprar livros. Nós somos seletivos quando vamos escolher roupas. O ser humano nasceu para ser seletivo. Nós não podemos ser seletivistas, mas nós precisamos ser seletivos. Eu sou seletivo. Não é todo mundo que frequenta a minha casa. Eu aprendi com um pastor, amigo, pastor Israel Souza, que tem amigos assim, na distância de um aperto de mão, e tem amigos assim. Então, eu é que permito as pessoas chegarem. Então, nós precisamos ser, sim, seletivos para que nós também evitemos alguns males. Sendo seletivos, nós conseguimos evitar alguns males. Não todos, mas conseguimos evitar alguns. Segundo ponto da nossa lição, o que é o vício da inveja? Primeiro parágrafo, conceito, e vai nos dizer aqui que a palavra inveja deriva do verbo latino invidere, que significa olhar mal. Olhar mal. Nesse sentido, a palavra remete à ideia de um olhar negativo, depreciativo em relação ao outro. O que o invejoso faz? Ele olha para você, mas olha mal. Ele não olha feliz pelas suas conquistas. Ele não olha estando alegre porque você realmente chegou, conquistou. Aliás, o invejoso ele nunca vê o percurso que você fez. Ele só vê o resultado que você alcança. Isso é verdade. O invejoso nunca vê o percurso que você fez, só vê o resultado que você alcança. Tem um palestrante, professor, filósofo, que eu gosto muito. Eu só oro a Deus para que ele conheça Jesus como seu Salvador, mas é o Leandro Carnal. E o Leandro Carnal fala muita coisa interessante. Eu ouvi uma frase do Leandro Carnal uma vez que eu guardei no meu coração. Ele disse que
sorte e jeito são as palavras que todo vagabundo se utiliza para se referir ao esforço alheio. Você lutou e chegou, conquistou. A pessoa fala: você tem muita sorte, né? Você leva jeito para esse tipo de coisa. Não é sorte, não é jeito, é suor, é transpiração, é vontade, é desejo, é, sobretudo, graça de Deus para que a gente consiga aquilo que nós sonhamos. No final deste primeiro parágrafo, do segundo ponto, o escritor ainda nos diz que a inveja é uma obra do pior instinto do ser humano, pois faz com que ele fique se comparando sempre com o outro, focando sempre nas suas fragilidades. Os meus filhos cresceram me ouvindo dizer o seguinte: não queira ser nada a partir do outro. Seja para você mesmo a melhor pessoa que você pode ser. Nós não fomos criados por Deus para ficar nos comparando com o outro. É claro que ter um referencial para a nossa vida, isso é muito bom. Eu tenho referenciais na minha vida, em diversas áreas da minha vida. Mas me comparar com o outro, para quê? Para olhar sempre para as minhas deficiências? Eu preciso conhecer as minhas deficiências, mas eu preciso olhar e investir no meu potencial. Porque quando eu invisto no meu potencial e eu aumento esse potencial, as minhas deficiências vão sendo minimizadas, porque o meu potencial vai tomando conta da minha vida. Então a inveja é esse instinto ruim, demoníaco, diabólico e que nós não podemos permitir que tome conta do nosso coração. Aqui que eu tinha escrito que a inveja é a mais sincera declaração do caráter de um incompetente. Segundo parágrafo do segundo ponto. A inveja gera ódio. Ao longo do seu relacionamento com Abel, Caim intensificou o seu ressentimento, que foi derivado da inveja que sentia com seu irmão. O nosso escritor inicia esse segundo parágrafo aqui, do segundo ponto, falando que lá em Gênesis a inveja já estava sendo descrita. E Caim foi intensificando, porque o invejoso é assim. O invejoso vai intensificando o seu ódio, a sua mágoa, a sua amargura, ele vai intensificando, intensificando, e depois ele executa os seus projetos. Terceiro parágrafo do segundo ponto, o autoexame contra a inveja. Como eu disse, nós precisamos vigiar o nosso coração e fazer um autoexame para perceber se nós, de alguma forma, estamos nos deixando levar pela inveja. E aqui o nosso escritor vai citar a carta de Tiago, dizendo que Tiago traz um alerta muito claro a respeito dessa obra da carne, nos convidando a fazer um exame de consciência, para que você entenda que a inveja tem origem no diabo. Tiago, capítulo 3, do versículo 14 ao 16, diz assim: se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso de divisão, nem vos glorieis nisso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então não tem esse negócio, mas eu até fiquei com inveja porque eu não tive oportunidade, é porque também ele não me deu ideia, é porque... Não, não, não. Inveja é algo gerado no coração da pessoa pelo diabo. Meu irmão, não permita que o seu coração seja terra fértil para o diabo. Não permita que o seu coração seja terra fértil para o diabo. A inveja é gerada no coração por uma ação diabólica. Terceiro ponto, protegendo-se contra a inveja. Primeiro parágrafo do terceiro ponto, não deseje o estilo de vida pecaminoso. E aí nós já citamos aqui Asaf, mas o nosso escritor nos diz que para não desejar o estilo de vida ímpio e injusto, é preciso cultivar no coração a justiça, a piedade, na presença de Deus. Então, o segredo da nossa vida, eu gosto sempre de dizer isso, o segredo da nossa vida é a comunhão com Deus.
Se nós estamos em comunhão com Deus, estamos na presença de Deus, ligados ao Senhor, nós conseguimos vencer e evitar muita coisa. Esse, nos diz o nosso escritor, é o objetivo da sabedoria de Provérbios, fazer com que o jovem tenha prazer. É para isso que Salomão escreveu o livro de Provérbios, fazer com que o jovem tenha prazer de buscar o bem, a justiça e piedade na vida. E, ao mesmo tempo, desprezar o estilo da maldade, a injustiça e a impiedade. Então, Provérbios visa nos levar ao encontro de Deus, nos ensinar a fazer boas escolhas, fazer com que o nosso coração se volte para Deus. Por isso que o escritor diz, sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, nos levar a fazer boas escolhas. Leia Provérbios todo dia, medite no livro de Provérbios. Não é? Essa lição é a lição de domingo, no dia. Até esqueci o dia dela aqui, ó. 15 de dezembro. Então, leia Provérbios 15. Dia 15 de dezembro, leia Provérbios 15 de novo. Dia 15 de janeiro, leia Provérbios 15. Dia 15 de fevereiro, leia Provérbios 15, até que ele se torne parte integrante da sua vida. Segundo parágrafo do terceiro ponto, não deseje o estilo de vida violento. O nosso escritor diz que na juventude tudo é intenso. Tudo é intenso. A gente só entende isso depois que passa da juventude. Quando a gente chega na fase adulta, como eu estou, a gente olha para trás e diz, gente, aquilo era só coisa da juventude. Aquela intensidade, aquela loucura era coisa da juventude. A maturidade chega e passa. Talvez você está me ouvindo aí, jovem, vai dizer, mas pastor, será que passa? Passa. Fique tranquilo que passa. Então, na juventude, tudo é intenso. Geralmente, as ideias propagadas pelos atuais produtores são exageradamente emotivas, apelativas e violentas. Então, neste ponto, estamos tratando sobre não desejo estilo de vida violento. E eu fiz uma observação aqui, ó. O senso de aventura expresso por criações violentas é muito comum na juventude. Gente, tem coisas que eu gostava tanto na juventude e que hoje eu não gosto mais. Que hoje, às vezes eu fico pensando, como que eu gostei disso? Por causa desse senso, né? Não um senso de violência, mas por causa dessa intensidade da juventude. E a gente quer essas coisas assim, e é tudo assim, na verdade é tudo assim. Eu me lembro do dia que eu fui do canil da Polícia Militar, lá em Belo Horizonte, no bairro Saudade. É o canil da Polícia Militar. E eu sou militar, e aí fomos lá ver uma apresentação. E o camarada lá, um militar, ele soltou um cão, já um cão assim mais velho, quase veterano, quase se aposentando, porque os cães da polícia também vão para a reserva, para fazer um percurso. E o cão foi naquela calma, fez o percurso, passou numa barra, saltou numa barreira, com as duas patas dianteiras, apoiou as patas traseiras, pulou do outro lado, saltou num arco, e foi assim, e voltou e ficou do lado do seu dono. Aí um outro militar, o militar que era o líder lá naquele dia, falou assim: vou mostrar para vocês como que os jovens funcionam. Aí veio com um cão novo, e o cão novo, o militar segurando ele na guia, latindo, aquela confusão, o militar segurando, puxando a guia dele, junto, falando toda hora, sente, junto, e soltou. Meu amigo, na hora que soltou a guia, o cão saiu igual um foguete, subiu na barra, quase caiu, pulou na barreira sem apoiar as patas traseiras, pulou no arco e sumiu lá no canil, não sei hoje se foi construído o prédio, mas tinha uma área grande, o cão sumiu e o dono atrás dele, junto, sente e tal. Falei, gente, isso é a juventude. A juventude é assim nos animais também. Então, você que é jovem, pare, reflita um pouco nisso e entenda que isso aí vai passar. Essa loucura, essa intensidade da juventude, é preciso ter limite, porque as coisas vão passar e vai chegar tudo no lugar. Se nós não tivermos cuidado, nós perdemos a velhice, ainda na juventude. Por quê? Porque temos uma intensidade tão descontrolada que nós deixamos de viver lá na frente o melhor da vida, que é a fase da maturidade. Eu costumo dizer que velho
é um jovem que deu certo. Então eu estou gostando de envelhecer. Terceiro e último ponto da nossa lição: um coração sábio. Uma das melhores formas de nos proteger contra a inveja, conforme a Bíblia, é fazer o caminho contrário e desejar cultivar um coração sábio. Desejar cultivar um coração sábio. Jeremias, capítulo 17, versículos 9 e 10. Jeremias, capítulo 17, versículos 9 e 10 nos diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Tem uma versão que diz e perverso. A Almeida Revista e Corrigida diz e perverso. Quem o conhecerá? Versículo 10. Eu, Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações, para recompensar a cada um segundo as suas obras. Se o coração é enganoso, aqui não está falando do coração do outro, não, viu, minha gente? Está falando do meu próprio coração, do nosso próprio coração. Nós precisamos vigiar o nosso coração. Que você esteja vigilante em relação ao teu coração. Que o Senhor te dê graça e que você não deixe o seu coração se perder. Deus te abençoe. Um grande abraço do pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores. E até a semana que vem, em nome de Jesus.